temperatura para o que tem menor temperatura. Nesse caso, no exemplo anterior do cubinho de gelo e do copo com água, se eu coloco o cubinho de gelo dentro do copo com água, o que vai ocorrer? Vai haver uma transferência de energia da massa da água para a massa do gelo. Nesse caso, é uma transferência de energia da água para o gelo. Isso porque a temperatura da água é maior que a temperatura do gelo. Então, a transferência de energia sempre vai ocorrer do corpo que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. Por exemplo, nos dias mais frios, por que nós colocamos um agasalho? Porque, na verdade, se o seu corpo ele ficar submetido a uma temperatura menor, essa temperatura menor, o seu corpo começa a ceder energia para o ar à sua volta, em sua volta. Então, na verdade, ele está roubando energia do seu corpo. Então, uma transferência de energia do seu corpo para o ar à sua volta. Isso faz com que você sinta frio. Então, nesse caso, é uma transferência de energia. Essa transferência de energia a gente chama de calor. Ok? Seguindo, as unidades de calor são principalmente o joule, que é utilizado no sistema internacional, representado pela letra J maiúscula, ok? E só um pouquinho, voltando aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo voltar. O joule ou o caloria, né? O caloria. Minha caneta está falhando. Vamos lá, caneta. Então, esses são os dois principais, o joule e a caloria, que é mais que a gente consegue visualizar mais no nosso dia a dia, né? Quando você pega, por exemplo, algum alimento, ele vem lá especificado os tipos de energia que tem naquele alimento e vem chamado quilocaloria, né? Então, caloria a gente vai representar aqui principalmente pelas essas três letras que é o cal. Então, para cada um joule, para cada uma caloria, eu vou ter aproximadamente 4,18 joules. E o que é a caloria? Caloria é a quantidade de calor que 1 grama de água pura deve receber sob pressão normal para que sua temperatura seja elevada de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Então, caloria nada mais é de que uma quantidade de energia que esse corpo vai ter que receber, nesse caso a gente está falando da água, para que a sua temperatura varie em 1 grau Celsius. Para cada 1 grama, ele varia em 1 grau Celsius. E aí nós temos algumas unidades múltiplas de caloria. A principal é a quilocaloria. Já falei para vocês na aula, né, que o K representa 1000. Em qualquer parte da matemática ele vai representar 1000. Então, quando eu falo de quilocalorias, eu estou falando de 1000 calorias, né? Quando eu vou no mercado ou no açougue e compro 1 quilograma de carne, eu estou comprando 1000 gramas de carne. Então, nesse caso, 1 quilocal representa 1000 calorias. Ok? Seguindo. E aí nós entramos nos processos de propagação de calor. A gente já sabe que o calor ele se propaga de um corpo para o outro, mas ele se propaga de 3 formas diferentes, ou de 3 formas distintas, que são a condução, a convecção e a irradiação, né? Cada um deles tem uma forma diferente. Eu já sei que o calor se propaga. Ele se propaga por condução, ele se propaga por convecção e ele se propaga por irradiação. Vamos então aos 3 processos. O primeiro que nós vamos trabalhar, ou nós trabalhamos na sala de aula, é a condução térmica. Notem aqui que eu tenho uma colher dentro de um copo com um certo líquido que está a uma certa temperatura e essa temperatura está fazendo com que a colher se aqueça. Como é que isso ocorre? A parte da colher que está dentro do líquido
ela começa a receber energia desse líquido. Por quê? Porque a temperatura da colher é menor que a temperatura daquele líquido ali, né? Então ela começa a receber energia. A parte que está dentro a colher, a parte da colher que está dentro do copo, essas partículas começam a se agitar, como nós vimos. Elas começam a se agitar cada vez mais, porque ela está recebendo calor, logo a temperatura dela está aumentando, as partículas ficam mais agitadas, ok? À medida que elas vão aquecendo, elas vão tocando nas partículas que estão fora do líquido e vão transferindo essa energia. Essas partículas começam a vibrar cada vez mais e tocam na próxima, transferindo energia para a próxima também. Quando essa partícula ela recebe essa energia, ela também vibra cada vez mais até tocar na próxima. Essa transferência de partícula em partícula até chegar à parte superior da colher, nós chamamos ela de condução térmica. Notem que nesse exemplo nós temos uma parte da colher que está mais vermelha, uma que está um pouquinho menos e a outra quase nada. Significa que a transferência de energia está ocorrendo até chegar à parte superior. Como é que ela ocorreu? De partícula em partícula até chegar a essa parte superior. Então, esse processo nós vamos chamar de condução térmica. Então, condução térmica é a propagação do calor de partícula em partícula. A condução térmica, ela sempre vai ocorrer nos sólidos. Então, quando a gente falar de condução térmica, nós vamos lembrar que nós estamos falando dos... Ver se eu consigo escrever aqui, né? Só para vocês lembrarem. Sólidos. Eita, que defeio. Sólidos, tá? Então, dos sólidos. Então, quando a gente falar de condução térmica, vamos lembrar que ela precisa de um meio e esse meio é os sólidos. Então, condução térmica. Propagação de calor de partícula em para partícula e ela necessita de um meio. Quem é esse meio? Os sólidos. Ok? Então esse é o primeiro processo que nós vamos ver. Lembre lá que na sala de aula eu dei o exemplo da colher colocada, você segurando a colher, colocando ela na chama do fogão. A transferência de energia vai passando de partícula até chegar à sua mão e se você continuar segurando, ela queima a sua mão. E aí dentro desse conteúdo de transferência de energia e condução térmica, nós temos os condutores e os isolantes, porque existe uma diferença entre você pegar uma colher toda de metal e colocar direto no fogo, você vai ver que o calor chega rapidamente à sua mão,